Bom, voltamos ao vivo com o som do Duo X, gente. Com esse bate-papo aqui sobre Põe no Rótulo. É que a partir do dia 3 de julho deste ano, os rótulos das embalagens vão ter que destacar a presença de substâncias que provocam ou podem provocar alergia. O que você acha dessa mudança? Então compartilhe aqui com a gente experiências, participe do nosso bate-papo e também da hashtag Eu Não Calei. É facinho, gente. Tem um quadro aqui no programa que é assim, você faz uma foto, posta nas redes sociais usando a hashtag Eu Não Calei. Aí sua foto pode aparecer aqui no programa, como se fosse uma timeline na TV, sabe? Pois é, então participe com a gente e guarde aí a hashtag Eu Não Calei. Aproveitando que estamos falando aqui sobre hashtag, né, gente? Tem a hashtag Põe no Rótulo, que foi um movimento aí muito forte, né, envolvendo várias pessoas no Brasil inteiro, aderindo a esse movimento, né, Põe no Rótulo. O que vocês acharam, né, desse movimento, assim, o engajamento de tantas pessoas, artistas, pedindo realmente para que as coisas, né, apareçam nesses rótulos e também retomando um pouco dessa discussão, né, que a gente estava fazendo no bloco anterior, que o Herman comentou aí com a gente, principalmente de como o consumidor ele pode agir nessa fiscalização, que também é uma das metas aí desse projeto, né? Aí já pegando o gancho, né, a respeito do que ele falou, eu acho que a questão, essa resolução ela vem como fruto de uma fiscalização. A fiscalização ela vem antes da lei, porque ela é fruto tanto do movimento, né, a pressão, né, e aí a Fernanda vai falar com mais propriedade a respeito, e não só do movimento organizado em si, o Põe no Rótulo, como de todas as mães de crianças alérgicas que ficam em vigília dia e noite na internet. E sempre que sai qualquer rótulo, com qualquer inconsistência, com qualquer risco, isso sai automaticamente em todos os grupos e isso dissemina como vírus mesmo, assim. E várias atendentes de saque falam e às vezes entram em contato com a gente para dizer, olha, quando às vezes existe alguma mudança no processo de fabricação e essa mudança pode, por exemplo, comprometer, colocar traços de alguma substância alergênica em algum alimento, elas dizem, olha, por favor, comuniquem isso nos grupos, porque vocês são mais rápidas do que os nossos mecanismos de divulgação dessa informação. Então, assim, com certeza, fiscalização por parte desse tipo de consumidor, né, que são as mães de alérgicos, não vai faltar em hipótese alguma. Muito legal. Fernanda, quer complementar aí? Sim. A gente até rodou algumas imagens, né, mostrando um pouco desse movimento aí nas redes, para as pessoas entenderem melhor como é que funciona, para quem nunca ouviu falar do movimento, que é muito bacana. Sim, a gente até brinca, né, que nós não fizemos tão bons amigos bebendo leite quanto não bebendo leite, né? Porque muitas mães que são mães de alérgicos, eu, por exemplo, ainda amamento meu filho, então nós fazemos dieta para poder amamentar os pequenos com alergia, né? Olha isso, cuidado também. Você não tem tenho nada. Mas aí essa preocupação. Dieta, sim, para poder amamentar o meu filho. E realmente teve um movimento muito grande. Nós, como mães, somos muito unidas mesmo. E pegando um gancho um pouquinho também do que ele falou, acho que é muito importante destacar que, embora a gente tenha esse grupo e tenham muitas mães, ainda existem muitas mães que não participam de grupos e não têm esse acesso tão fácil que nós temos, né? Assim, por já estarmos adaptadas a isso. E nesse primeiro momento, tem algumas empresas que elas já vêm com uma embalagem antiga e não é obrigatório tirar essa embalagem do mercado. Da prateleira, né? Prateleira. Ela se mantém Exato. Ali, por então, às vezes, você vai achar um produto que está, a embalagem antiga, que está sem a obrigatoriedade da rotulagem, alguns já com a rotulagem nova. Então, a gente está num período muito crítico em que a gente precisa ainda tomar muito cuidado com isso para que não venham ocorrer reações, né, devido disso. A partir do dia 3 de julho. Exatamente. Os que estão lá ainda não serão retirados, nada. Então, esse período de transição é importantíssimo, essa atenção. E que ainda tem o período de erro das empresas, né? Que, né, colocar da forma adequada, né? Porque ele tem que vir logo depois dos ingredientes, em negrito, caixa alta, dizendo alérgicos, pode conter ou contém, né, os 8 principais alérgicos. Nós temos também imagens, vamos rodar para o pessoal de casa ver, já tem algumas embalagens que estão adotando essas medidas. E aí a gente vai comentando aqui, só para o pessoal já ver que já tem lá algumas indicações. Roda aí. E já tem algumas, né, assim, que aparentemente já vem destacado. E esse destacado, ele realmente tem que ser em caixa alta? Tem isso, gente? É porque ele precisa ser de fácil visualização, né? Para que a gente possa
pegar ele no mercado e já visualizar. Não adianta, porque o que a gente se deparava antes? Às vezes pegava um produto que não vem escrito leite, vinha caseinato de potássio, por exemplo, que é a mesma coisa que leite. Né? E aí a mãe tem que virar quase uma química. Então, por isso que ele precisa vir em destaque, num lugar bastante visível, em negrito, caixa alta, para que realmente seja, não tenha erro, a gente consiga visualizar. E tem é uma questão de segurança, né? E com relação aos traços, né, gente, que é algo curioso também, né? Às vezes algum alimento, assim, que é super improvável, né, que tem algum traço, resquício naquele alimento, porque isso envolve todo o processo de produção, né? Como esse traço também é um grande complicador para quem tem tanto intolerância quanto processo alérgico, né? Sim, seria através das máquinas mesmo, né, que processam os alimentos. Então, às vezes, aquele produto, ele não contém a farinha de trigo, mas ele foi processado, todos os ingredientes eles passaram por uma máquina que, sim, processou um ingrediente de um biscoito, que levou farinha de trigo. Então, naquele processo todo, ele vai conter traços, né? E para a pessoa que é alérgica, o traço já é suficiente, né, para desencadear a reação. E aí, com na essa maioria das mudança também vezes, isso vem, claro, esses sim, traços, né? Como pode conter. Porque aí existem os níveis de presença do alergênico, que a resolução fala a respeito. Então, se contém o próprio alergênico, por exemplo, contém leite, ou contém derivados do leite, ou pode conter traços do leite. E é incrível, porque grande parte das contaminações vem dos traços, né? Quando a contaminação se deve em função do rótulo, né? O rótulo impreciso, porque era muito comum a gente vir, por exemplo, assim, um biscoito, está escrito na frente, numa letra bem chamativa, sem leite. E aí, realmente não tinha leite nos ingredientes e a empresa não rotulava traços porque não estava na lei. Então, e aí muitas mães felizes, meu filho vai poder comer um biscoito, comprava um biscoito, dava o biscoito, e aí até descobrir o que era. E às vezes ela acha que é porque comeu outra coisa, a tia deu, ou então tá curado, não tá curado, e aí liga no saque para descobrir que sim, que tem traço. E é muito importante também salientar que a higienização, na maioria das vezes, não elimina os traços. Então, muitas vezes... O maquinário tem que ser exclusivo, né? Para que a gente possa consumir. E aí, isso nas famílias também, né? As mães de alérgicos são muitas vezes rotuladas de loucas, de paranoicas. Por quê? Porque vai comer na casa da avó e a avó fala, olha, eu fiz isso aqui, não tem leite, eu fiz com todo carinho. E a mãe tem que dizer, olha, não tem leite, fez com todo carinho, mas você usou essa panela onde você já ferveu leite, onde você já fez, né, no caso do ovo, um omelete, então não vai poder comer. E a avó morre, né? E sai xingando. Então, assim, que a mãe é louca, tá então, exagerando, né? Fica numa situação complicadíssima, conflitos familiares, né, gente? assim, uma coisa que é muito Mais Conflitos sociais, sensível, né? assim, para passar assim, deixa só um pouquinho, não tem problema, né? É muito É a sensível. frase típica que a gente ouve, inclusive, né? Só um pouquinho não tem problema. E um pouquinho, se os traços já são suficientes, né? Mesmo que seja um pouquinho, a gente costuma até brincar. Come um pouquinho de veneno todo dia, será que não faz mal, né? E... Rogério estava ali assustado, ó. Eu só tô ouvindo ele falando, nossa. Você imagina a boa vontade, não, vou fazer alguma coisa para você, e aí é um cuidado que ninguém sabe. Eu nem, é muito nem delicado. podia imaginar isso Realmente aí. é delicadíssimo. É. Vai falar, né? Não, eu lavei muito. sim, e lavou. E realmente lavou. Na cabeça dela Tá tudo certo. E tem voz, E outra principalmente se coisa- for a e avó outra coisa paterna, que- falar, isso é frescura de sua mãe, menino. Isso aí é só um pouquinho, sua mãe não vai ficar sabendo. E outra coisa importante também é porque, assim, margarina, creme de leite e tal, às vezes a pessoa liga o leite com leite só. Aí coloca margarina, aí coloca creme de leite. Não, mas eu não tem nada, mas eu coloquei margarina, né? Todas essas coisas contêm leite também. E aí realmente complica. E aí, Herman, por exemplo, as empresas, né? O que a gente pode pensar, assim, as que não cumprirem, né, essa nova resolução, elas estão sujeitas aí a quê? Primeiramente, a resolução ela já prevê que elas estão sujeitas a medidas administrativas da própria vigilância sanitária. E sem dúvida que a partir do momento que a gente tem uma resolução, a gente tem o código, o próprio Código de Defesa, que ele regulamenta isso, o descumprimento ele constitui um ilícito. E todo ilícito ele tá sujeito tanto às reparações materiais quanto às reparações morais que a pessoa vier a sofrer. Então,
essa intolerância, ela pode ocasionar o quê? Série de gastos com remédios, etc. e tal. A empresa que pela deficiência da informação levou a isso, ela vai ter que ressarcir todos esses prejuízos, sem dúvida alguma. Excelente, é um bom caminho, né? Um bom começo, mas estamos só nesse momento aí de transição, gente. Bom, o nosso bate-papo continua aqui no próximo bloco, hein? É só um intervalo rapidinho. Já já tem mais Caleidoscópio. Até já.